Bom dia, tudo bem? Estamos de volta para mais as aulas do PET, as aulas do ensino remoto, né? Meu nome é Maristela, professora de português do 5º ano. O tema dessa semana é acentuação gráfica. As palavras, elas podem ter 3 classificações conforme a sua tonicidade. O que é a tonicidade? É a sílaba forte, é a sílaba tônica. Toda palavra possui como sílaba tônica uma sílaba. E essa classificação podem ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. As oxítonas são aquelas palavras cuja a última sílaba é a mais forte, como sofá, café, cipó. E as oxítonas, elas recebem o acento, aquelas palavrinhas terminadas em A, E e O. Existem algumas palavras ainda que são acentuadas, mas essa é uma regrinha que veremos depois, certo? Então, nós temos também como uma segunda classificação as paroxítonas. Paroxítona é aquela palavra cuja a penúltima sílaba é a mais forte. Então, toda palavrinha ela vai ter uma sílaba tônica, né? E aí, de acordo com essa posição da sílaba, nós vamos classificá-la. As paroxítonas, então, elas são caráter, caderno, cadeira, amigo. Então, são muitas as palavras paroxítonas. E também muitas que recebem acento e muitas que não recebem acento. Que essas regrinhas também da acentuação veremos depois, certo? E ainda como uma terceira classificação, nós temos as proparoxítonas. Essa é mais fácil. Por quê? Porque toda proparoxítona, ela é acentuada. Então, ela tem como a sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Então, se a gente souber separar as palavras em sílabas, fica mais fácil para a gente identificar a sílaba tônica, certo? Então, de acordo com essas 3 classificações, é que vocês farão as atividades seguintes. São 6 atividades relacionadas à posição da sílaba tônica. E não esquecendo que toda proparoxítona é acentuada, né? É uma observação que a gente não deve esquecer, certo? Então, a gente olhando lá agora, vocês acompanhando junto comigo as atividades do PET, nós temos como número 1 a leitura do texto. Vocês vão ler o texto com muita atenção. Seria bom também vocês pegarem um caderno de rascunho e sempre anotando as palavras difíceis. Por quê? Depois de um tempo, vocês poderão olhar no dicionário. Fica muito mais fácil para vocês acompanharem e entender o texto, certo? E a leitura do texto não precisa ser uma vez só, não. Deve ser várias e quantas vezes vocês acharem necessário, certo? A atividade 2 é para você identificar 3 palavrinhas paroxítonas. Então, vocês já viram como que são as paroxítonas? Qual é a sílaba tônica da paroxítona? Então, você vai recorrer um pouquinho antes, durante a explicação, e vai poder responder. Na letra B, pedem 2 palavras oxítonas, terminadas em E. Então, como que você vai identificar? Copie algumas palavras do texto, separe em sílabas e circule a sílaba tônica. Aí você vai identificar 3 proparoxítonas e 2 oxítonas terminadas em E, certo? Para a terceira atividade, você vai assinalar a alternativa correta. Então, vocês olham na aula, olham na explicação e tenta identificar as observações.
E na explicação ali você vai tirar de letra, vai responder bem fácil essa atividade. Na número 4, preste atenção, você vai assinalar a opção de palavras que não são paroxítonas. Então, você vai separar todas as palavrinhas, circular a sílaba tônica. Aí, você vai observar a posição das sílabas mais forte, tá? Na número 5, é para assinalar as proparoxítonas. Então, faz da mesma forma. Separe as sílabas, circule a sílaba tônica, assim você vai identificar todas que são proparoxítonas. Lembrando que as proparoxítonas são sempre acentuadas, né? E depois a última atividade, número 6. É a sequência de palavras. Então, você tem aí várias palavrinhas. Você vai circular também, identificar a sílaba tônica e vai observar o que elas têm em comum. Aí, você vai escrever, certo? Então, boa atividade e até a próxima aula, ok? Tchau!